Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Hoje é dia de Vascão aí na Copa do Brasil, jogo extremamente importante contra o Nova Iguaçu. Vamos falar muito dessa partida, provável escalação, devemos ter reforços no time titular do Vasco. Também vamos falar aqui da volta do Paulinho, que ficou de fora do clássico contra o Flamengo, vai estar à disposição aí para esse jogo contra o Nova Iguaçu. Vamos falar também aqui das dívidas que o Vasco teria com os atletas. O Vasco esclareceu essa situação e também como que está o aproveitamento do Vasco em relação aos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Muita coisa, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado e a galera que está sempre acompanhando, se inscrevendo aí no canal. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu aí às 9h30 da noite. Esse jogo será no Engenhão e terá transmissão do Sport TV e também do Premier Clubes, cara. Um jogo aí com horário bem ruim, né, cara, para muitos torcedores, né? Esse horário, para mim, é o pior que tem, cara. 9h30 da noite, o torcedor já cansado, ressaqueado do carnaval. Ainda tem um jogo nesse horário, né? A CBF tá de sacanagem com o torcedor do Vasco, mas vamos ter esse confronto importantíssimo pela frente. Só a vitória interessa pro Vasco. O Vasco não tem vantagem nesse confronto, né? Para ressaltar aqui para os times de menor investimento, o empate ele é muito bom, né? Porque leva a partida para os pênaltis aí, né? Anteriormente, o time grande, se empatasse, conseguiria a classificação, né? Com a mudança aí de regra na Copa do Brasil, o Vasco é obrigado a vencer o Nova Iguaçu. E no jogo de hoje, a gente espera uma nova postura do Vasco, que o Vasco consiga vencer com a tranquilidade o Nova Iguaçu, porque diferentemente do clássico contra o Flamengo, onde o Vasco vem sendo um saco de pancadas, o Vasco tem que se impor contra esses clubes menores, né, cara? Infelizmente, o Campeonato Carioca praticamente foi pro ralo e agora a situação é realmente a Copa do Brasil e até o início aí do Campeonato Brasileiro, né? Vamos ter aí jogos dificílimos, né? O primeiro jogo do Vasco já vai ser contra o Santos em São Januário. Mas falando da Copa do Brasil hoje, o técnico Fábio Carille promete mudanças, né? Vários jornalistas apuraram aí a situação do time do Vasco. Devemos ter entrada de alguns reforços contratados ainda. O Lloyd Augusto é uma dúvida se será titular, mas ele está lutando por uma titularidade e pode, quem sabe, até mesmo ser titular no jogo de hoje. Mas certeza mesmo quem será titular é o atacante Nuno Moreira. Foi confirmado aí por algumas fontes. O próprio jornalista Lucas Pedrosa trouxe minutos atrás essa informação que o português será titular no jogo de hoje. E a tendência é que o Vasco entre em campo com o Léo Jardim, com o PH na lateral direita, a zaga com o João Vitor e Lucas Freitas, a lateral esquerda com o Lucas Piton, muito possivelmente o meio campo ali com o Hugo Moura, Paulinho voltando ao time titular, ou talvez Matheus Cocão. Mais à frente, Coutinho, Ryan ou Lloyd Augusto, Nuno Moreira e Verratti. Esse é o provável Vasco que deverá enfrentar o Nova Iguaçu hoje. Só a vitória interessa, como a gente falou, e o Vasco precisa se classificar, até porque também vai ganhar uma boa grana aí, porque o clube tá precisando, né, mano? Precisa sempre desse dinheiro da Copa do Brasil. E o Vasco, nessas fases iniciais, não pode dar sopa pro azar, não pode brincar, né, cara? O Vasco se deu muito bem na primeira fase, onde enfrentou o União Rondonópolis. O time estava bem ruim, né, cara? O Vasco estava vindo de uma péssima sequência de resultados, não jogando absolutamente nada, um time muito desorganizado, sem atacantes, e mesmo assim conseguiu vencer, porque o União Rondonópolis era um time praticamente amador, né, cara? Um time muito fraco. O que assustou realmente o torcedor naquele primeiro jogo foi que o Vasco teve dificuldades no primeiro tempo da partida, né? O Vasco empatou o primeiro tempo com o União Rondonópolis, né? Saiu por 0-0 o primeiro tempo. Ali naquela época o torcedor já começou a ficar muito preocupado e agora essa preocupação já está muito acima, né, cara? O torcedor está muito preocupado com o Vasco aí nessa temporada devido ao trabalho do Fábio Carille, né? Muitos torcedores querem que o Fábio Carille seja demitido do Vasco. Eu acho que a diretoria do Vasco agora vai passar assim a cobrar mais ele não vinha sendo cobrado porque não tinha reforço, ele pediu muito as contratações de atacantes e agora a gente quer ver se ele vai colocar esses caras em campo, né? Foi bastante cobrado também no clássico contra o Flamengo, porque que ele não escalou os jogadores de titular, né? A grande maioria esmagadora dos torcedores querem a demissão do Fábio Carille. Na minha opinião, ele só será demitido se acontecer um desastre hoje. Se o Vasco for eliminado por Nova Iguaçu, o Fábio Carille será demitido, mano. Não tem como você manter um treinador que vem de péssimos resultados no início da temporada, que ganhou apenas um clássico de vários disputados e não consegue jogar, não consegue competir contra o Flamengo. E ainda mais, ser eliminado pelo Nova Iguaçu na segunda fase apenas da Copa do Brasil, meu amigo, não tem trabalho que se sustente, não tem treinador que fique nesse cargo aí. E na minha opinião, se o Vasco perder hoje, foi eliminado, aconteceu um desastre, o Fábio Carille será demitido. Eu acho que vai ficar bem difícil, caso ele saia do Vasco, o Vasco encontrar um novo treinador aí no mercado. O mercado é muito restrito,
poucos treinadores de qualidade, e os que têm qualidade não querem trabalhar no Vasco, né? O Vasco tentou vários nomes aí no final do ano passado e acabou morrendo abraçado com o Fábio Carille, né? Torcemos para que nada de ruim aconteça hoje, que o Vasco vença esse jogo com tranquilidade e no final de semana honre a Cruz de Malta, porque classificação é bem difícil contra o Flamengo, cara. 2-0 o Vasco tem que fazer para se classificar, é bem difícil, cara. Não consegue ganhar nem de 1-0, imagine de 2. Complicado, né? Mas vamos ver aí, sendo bem realista, cara, sendo bem realista mesmo e honesto com o torcedor, que não dá pra gente brincar com a paixão do torcedor e falar que o Vasco vai golear o Flamengo, o Vasco vai passar por cima do Flamengo. Isso não vai acontecer. O que dá pra acontecer é o Vasco competir, cara, tentar jogar, tentar vencer pelo menos por 1-0 para honrar a Cruz de Malta, né? Não jogar a toalha, entrar em campo, entregue em campo, né? Para tomar uma goleada, ser humilhado mais uma vez. Deixe aí nos comentários qual o seu palpite para Vasco e Nova Iguaçu. Hoje o mando de campo é do Nova Iguaçu e por isso que o jogo será no Engenhão. Na minha opinião, hoje 2-0 Vasco, 2 gols do Verratti aí. Bom, pessoal, ontem à noite o Vasco esclareceu aí, trouxe aí a público uma nota de esclarecimento em relação aos direitos de imagem dos jogadores atrasados, né? Uma reportagem feita pelo jornalista Rafael Zacco e também Débora Schmidt, ambos do Globoesporte.com, da Globo, né? O Vasco diz que as informações estão desatualizadas e que não refletem a realidade do clube. Todos os salários e direitos de imagem dos atletas do atual elenco estão rigorosamente em dia desde o início da nova gestão do Vasco. Além disso, o trabalho de reestruturação das dívidas deixadas pela CC7 Partners segue em andamento. O Vasco ressaltou que a matéria menciona valores que supostamente seriam devidos a alguns jogadores, o que distorce os fatos e prejudica a reputação do clube. Esses dados foram extraídos de um documento de outubro de 2024, referente a um processo de mediação que incluía valores vencidos e a vencer, ou seja, que não constituíam dívida naquele momento. O Vasco reiterou que as reportagens baseadas em informações desatualizadas induzem aos torcedores ao erro e afetam a credibilidade do Vasco e da gestão atual do clube, que tem aí se empenhado em resgatar a imagem e transparência do Vasco. O Vasco recomendou aos vascaínos que acompanhem as notícias atualizadas aí sobre a recuperação judicial pelos canais oficiais do clube. O Vasco deixou bem claro que não deve aos jogadores e esperamos que realmente isso esteja acontecendo dentro do clube, o clube aí mostrando transparência, né? Esperamos que esse tipo de problema, de atraso de salário, atraso de imagem de jogadores, nunca mais aconteça no Vasco, porque o Vasco já tem um elenco limitado, ainda os caras sem salário, meu amigo, aí fica bem difícil, né, mano? Aí fica complicado, mas o Vasco desmentiu a reportagem e torcemos para que realmente seja verdade. Bom, e para fechar aqui, vamos falar do aproveitamento do Vasco entre os times aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Cara, atualmente o Vasco tem um quinto pior aproveitamento entre os clubes da Série A. Foram até agora 12 jogos na temporada, 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O Vasco tem um aproveitamento aí de 51,3%. De acordo com o site SofaScore. O Vasco até agora é o 16º colocado em aproveitamento dentre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, só está à frente de Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Mirassol e Botafogo, né? Clubes que estão jogando um futebol muito abaixo do Vasco realmente, né? O clássico mesmo contra o Botafogo é um exemplo disso, né? Onde o Vasco conseguiu dominar o atual campeão da América e por isso que o Botafogo tem o pior aproveitamento entre os clubes da Série A, né? E certamente o Vasco tem que mudar bastante aí e esperamos que o técnico Fábio Carille seja responsável de dar uma cara nova ao Vasco aí em pouco tempo, né? Porque o Campeonato Brasileiro vai se iniciar em breve e o Vasco vai ter o Santos pela frente, né? O jogo que será em São Januário, né? Deixe nos comentários o que você espera do Vasco nessa temporada de 2025, se você acha que esse aproveitamento tem condições de melhorar ou de piorar, né? Porque se piorar, meu amigo, aí vai ficar complicado no Brasileirão. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.